Bom dia, irmãos. Nós vamos começar então a segunda parte da nossa EBD. Hoje é um dia que alguns não ficariam tristes de estar em casa com um café quentinho. Vocês não têm noção do frio que está aqui na igreja. Então aproveitem aí o aconchego do lar, pega o seu cafezinho e a gente vai dar então início à segunda parte. Antes de começar com mais um dos profetas menores, a nossa penúltima aula, quase acabando essa série, que tem sido muito legal. Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo precioso em que nós podemos aprender do Senhor por meio da sua palavra. É minha oração, Pai, que o Senhor use o teu servo para que possamos sair daqui desafiados, encorajados, e esse é o tom desse livro, onde Zacarias, ele de forma incrível, ele anima, incentiva, encoraja o povo, baseado nas suas promessas. E essas promessas para o povo de Deus, o povo judeu naquele tempo, ela também é para nós hoje. Então que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos sair mais confiantes, vivendo debaixo da sua graça, confiantes nas suas promessas. Nós pedimos por esse tempo, no nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como eu disse, é a penúltima aula no profeta Zacarias. Nós temos mais uma semana que vem, no profeta Malaquias. Zacarias é um dos profetas menores, mas esse é o maior livro dos profetas menores. E mais uma vez, vocês estão cansados de saber, profeta menor por causa da quantidade de escrito. Não é por grau de importância ou pela estatura, mas é o livro maior porque ele contém 14 capítulos. Eu já falei em Joel, sim, só tem 3 capítulos, em Jonas 4. E Zacarias, então, ele é o maior com 14 capítulos. E eu não vou me deter muito no contexto histórico, porque semana passada o William, ele falou sobre o profeta Ageu, e Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu, é o mesmo contexto histórico. E como o William fez um trabalho muito legal nesse sentido, então se você quiser saber mais sobre o contexto histórico, vai lá no nosso site e dá uma olhada na aula do William em cima do profeta Ageu. Então Zacarias, o nome dele significa Yahvé se lembra, é um nome perfeito para esse livro, porque ele vai então encorajar o povo de Deus que acabou de voltar do exílio babilônico sobre as promessas de Deus. Yahvé se lembra, Yahvé ele cumprirá, o Senhor cumprirá as suas promessas. Né? Então, ele é filho de Berequias, filho de Ido, está lá em Esdras 5:1 e 6:14. Zacarias nasceu no cativeiro babilônico e ele voltou para Jerusalém, e o texto de Esdras diz com o seu avô, não menciona o seu pai, provavelmente ele já havia falecido, mas então ele volta do cativeiro com o seu avô Ido, sob a liderança de Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Ele era provavelmente membro da grande sinagoga, como Jeremias, Ezequiel, Zacarias também era um sacerdote. E as palavras iniciais de Zacarias são datadas aqui em as palavras iniciais de Zacarias são datadas em 520, no segundo ano de Dario. Ele está então situado logo após o retorno do exílio babilônico para Jerusalém. E a gente não se sabe ao certo a duração do seu ministério, mas com certeza é um ministério, de acordo com o que nós vemos relatados, maior do que o seu contemporâneo Ageu. E a última profecia está datada ali no capítulo 7, versículo 1, 518 a.C., que foi transmitida depois de 2 anos da primeira. Então, um ministério longo de Zacarias, nós não temos ao certo quanto tempo durou, mas com certeza entre o ano de 520 a 518 antes de Cristo. Como eu disse, ele era contemporâneo de Ageu e ambos falaram à comunidade
remanescente do cativeiro babilônico, né? Zacarias, ele tinha um tom mais de incentivo, né? Nós vemos os outros profetas e Ageu exortando mais o povo, e Zacarias, ele vem com um ânimo, um encorajamento, um incentivo, né? Nós vemos um tom diferente no profeta Zacarias. E nós sabemos que nós precisamos ser exortados muitas vezes, nós precisamos das cajadadas de Deus, mas se for só isso, nós desanimamos. Muitas vezes a gente precisa do incentivo, do encorajamento. Então a gente vê um equilíbrio, né? Chegou num determinado ponto em que Ageu, ele profetizou para o povo, para o remanescente pós-exílico, e aí depois nós sabemos que eles começaram a desanimar, a grana começou a ficar curta, as ameaças internas e externas começaram a minar, né, o povo, e eles foram desanimando. Então Deus, ele chama Zacarias, e Zacarias, ele vem com uma palavra de incentivo, de encorajamento. E no livro de Esdras, então, fica muito claro que ambos, Zacarias, tanto Ageu, eles desafiaram o povo a reconstruir o templo, motivados pelas promessas de Deus. Então Ageu, ele tinha liderado o povo na reconstrução do templo, e aí então Zacarias, ele continua a incentivar o povo nesse sentido com as promessas do Senhor. E essas promessas são reveladas de forma, vamos dizer assim, difíceis de interpretar. É um livro cheio de visões, é o livro mais messiânico, apocalíptico, escatológico do Antigo Testamento. Até alguns dizem que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então você vê muitas visões, né, muitos símbolos. É um livro complicado de você interpretar. E a gente não quer interpretar essas visões, essas imagens, esses símbolos dos seus mínimos detalhes. Mas nós sabemos a importância, né, de saber o seu significado para entender os temas principais do livro de Zacarias. E eles são importantíssimos. Nós temos muitas promessas, muitas profecias, né, sermões proféticos em Zacarias que vão sustentar o povo que está prestes a passar um período de silêncio, onde Deus, ele não falou com o seu povo, o que nós conhecemos aí como esses 400 anos de silêncio, né? Então, semana que vem nós veremos Malaquias, e depois disso há um silêncio da parte de Deus. E essas promessas em Zacarias, elas são fundamentais para sustentar o povo de Deus nesse período. Um livro fantástico, um livro sensacional, um livro muito complexo, né, de 14 capítulos. São 14 capítulos, eu não vou ter tempo suficiente para a gente compreender mais a fundo. Hoje é só um panorama, mas só para você ter um gostinho aí, e depois você puder estudar sozinho na sua casa, pegar alguns livros, enfim. Então vamos lá. Ele é um livro cheio de imagens. Nós vemos cavalos coloridos, né, parede de fogo, pergaminho, rolo voando, né, chifres, tantas coisas que você lê de primeira e você fala assim, uau, isso parece ser confuso, né? A gente não está acostumado com esse padrão, com essa estrutura, da maneira como Zacarias escreveu. Não é algo normal para a gente ler esse tipo de literatura. É como se a gente estivesse numa montanha-russa, né? Eu fui uma vez numa montanha-russa que eu entrei, eu cheguei no final dela e eu não entendi nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu entrei nessa cadeirinha, ela era ao contrário, você não ia para frente, você era montanha-russa, você ia de costas. E o looping, ele era para fora. Geralmente você faz por dentro do trilho. Ele era para fora, ou seja, era uma montanha-russa toda ao contrário, né? Diferente do que a gente estava acostumado. E muitas vezes, as nossas vidas são assim. Nós estamos passando por coisas, nós estamos enfrentando problemas que não é aquilo que a gente esperava, não é o que normalmente acontece. E da mesma forma esse livro, né? Nós vemos um livro
que ele é estruturado, ele é compilado de uma forma que a gente não está esperando. E nossas vidas muitas vezes são assim. A gente não espera que acontecesse tal coisa. Mas nós sabemos que Deus, ele está no controle. E Deus, Zacarias deixa muito claro, por meio do seu livro, de que Deus, ele está guiando a nossa história. Por mais que ela esteja de ponta cabeça, por mais que ela esteja parecendo que está ao contrário, você não está entendendo, Deus, ele está no controle da história. Né? Então, de forma última, Zacarias, ele está nos convidando para olhar para o caos, né, desse mundo, né, das nossas vidas, e nos enchermos de esperança com o futuro. Um futuro onde o rei, ele virá e ele restaurará todas as coisas. E isso deveria produzir fidelidade para o seu povo. E essas promessas, da mesma forma, elas devem produzir fidelidade a nós também. Não por aquilo que nós vamos ganhar, mas por aquilo que Jesus Cristo já conquistou no nosso lugar. E essas promessas são verdadeiras, elas irão ser cumpridas. E isso deveria nos animar, nos encher de esperança, mesmo que a gente não entenda as coisas, mesmo que nossas vidas parecem que estão numa montanha-russa, cheia de descidas e subidas de ponta cabeça. Confiem, confiem. Amém? Então eu quero propor um esboço bem simples, num livro complexo, talvez isso ajude. Né? Primeiro uma introdução do capítulo 1, versículos 1 a 6. Depois, nós vemos 8 visões, né? 8 visões noturnas, sonhos. E isso se encerra com algumas palavras, né? Uma conclusão de Zacarias, capítulos 7 e 8. E, no final, nós temos uma coleção de oráculos proféticos, de sentenças proféticas, de revelações proféticas, que eu dividi em 2 partes. Né? O primeiro oráculo, capítulos 9 a 11, e o segundo oráculo, capítulos 12 a 14. E eu fiz essa divisão aqui no meio de propósito, porque é fácil nós entendermos também o livro em 2 divisões. Eu fiz dessa maneira para tentar ajudar, né, a explicação, mas quando a gente lê o livro de Zacarias, fica muito claro essas 2 divisões. Né? Os capítulos 1 a 8, onde ele tem uma breve introdução quanto ao passado, e aí ele já começa a lidar com os problemas do presente e um futuro imediato. E então a segunda parte, um futuro mais escatológico, falando sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, que para eles era um futuro, e a segunda vinda, que ainda é um futuro para nós também, como era para eles. Então, nós vamos rapidamente passear em cima desse esboço, né, versículos 1 a 8, e depois essa segunda parte, versículos 9 a 14. E o propósito do livro eu entendo que é encorajar a comunidade pós-exílica a permanecer fiel à aliança lembrada por Yahvé. Lembra? Zacarias, Yahvé se lembra, que cumprirá as suas promessas sobre Israel e as nações por meio do seu servo, o renovo, o Messias. Então, naquele período, né, o povo tinha acabado de voltar do cativeiro, né, eles estavam livres, finalmente, começando um novo tempo, de volta à sua terra, porém o seu futuro era incerto. Né? Voltariam eles a cometerem as mesmas práticas que levaram os seus antepassados para o cativeiro na Babilônia. Eles seriam capazes de reconstruir o templo. Eles seriam protegidos pelos seus inimigos. Né? Eles estavam desanimados, sem força, sem grana. Ainda havia muitas ruínas. E será que eles seriam capazes de fazer aquilo que Deus estava prometendo para eles? Então eles estavam desanimados e precisavam ser desafiados e encorajados. Então Zacarias, ele desafia
o povo, falando para eles olharem para trás, né? Não façam as mesmas coisas que os seus antepassados, olha o que aconteceu com eles, e os anima, os incentiva a olhar para o futuro, baseado nas promessas de Deus. Então, ele vem com essa mensagem para eles olharem com discernimento para o passado e olharem para o futuro com esperança. Então vamos lá, a introdução, ele começa com uma exortação para eles não serem como os antepassados. Não sejam como as gerações passadas, eles não foram fiéis à aliança e olha o que aconteceu. Eles foram exilados, eles foram cativos, eles ficaram um bom tempo, 70 anos, presos na Babilônia. Eles se rebelaram, eles não obedeceram a Deus e eles sofreram as consequências. Eles acabaram sendo levados para o exílio, né? E agora que eles voltaram do cativeiro, eles então são exortados, desafiados, incentivados por Zacarias a olharem para o passado. Olhem para o passado. E eles respondem positivamente. Eles acabam se arrependendo, se humilhando diante de Deus, olhando para a sua história. Então Zacarias, ele começa com uma exortação, né, falando para o povo olhar para a sua história, olhar para o seu passado, um chamado para olhar para trás, para lembrar do passado, com a esperança de que aquilo não fosse repetido mais uma vez, né? E aí então a profecia rapidamente ela muda para o presente. E aí então com uma grande porção de visões, e eu creio que ele recebeu essas visões, esses sonhos, essas visões noturnas em uma só noite. Então, como nos nossos sonhos, são imagens muitas vezes muito doidas, né? A gente não entende, mas é um padrão já muito conhecido, né? A ideia de que Deus se comunica com o seu povo através dos sonhos é antiga, né? Desde Gênesis nós vemos Jacó, José, Faraó, né? Eles deram o significado para os eventos ocorridos ali, mas também apontava para o futuro. E Zacarias, da mesma forma, ele recebeu essas visões, esses sonhos, né? E ele então descrevia para um anjo e o anjo interpretava. Ele pedia o significado e o anjo então ele interpretava as suas visões. Muito doido mesmo. Então essas visões, elas, em resumo, elas falam dos temas principais do livro, né? Elas revelam para Zacarias, elas falam sobre os dois maiores vilões, as duas maiores ameaças contra o povo pós-exílico. E os dois maiores inimigos do povo eram suas ameaças externas, né? As nações pagãs, que constantemente afligiam o povo ali em Jerusalém, e também contra uma ameaça interna. Então, essas visões vão lidar com essas duas ameaças. E isso desanima demais o povo, né? As nações vizinhas, que constantemente botavam terror neles, e as ameaças internas, que tinha a ver com o pecado e a desobediência do povo. Então essas visões, elas vão trazer esperança, né? Que Deus ele vai lidar com esses dois problemas. Tanto um problema ameaça de fora, como uma ameaça de dentro. Então ele fala sobre, a primeira visão, sobre esses 4 cavaleiros. É uma representação dos olhos atentos de Deus sobre as nações. E esses cavaleiros, eles reportam que o mundo está em paz, né? O terreno está preparado para a reconstrução do templo, não se preocupem. A gente já lidou com as nações vizinhas, né? Deus, e essa visão ela significa que Deus ele levantou a Pérsia para acabar com aqueles que estavam trazendo
que levaram o povo para a Babilônia, né? Tanto a Síria quanto a própria Babilônia. Então o povo persa ele foi levantado por Deus para trazer paz. Então é uma representação aqui dos olhos atentos de Deus sobre as nações. A ira de Deus contra as nações e a bênção sobre a restauração de Israel. E a segunda são 4 chifres e 4 artesãos. O que é isso aí? O que esses chifres simbolizam? Eles simbolizam as nações que atacaram e destruíram Israel. De novo, a Síria e a Babilônia. Mas daí então surgem esses 4 artesãos, né, que como ferreiros, eles, uma imagem da Pérsia, eles dispersam esses chifres. Né? Então os dias das nações responsáveis pelo exílio estão contados. O julgamento de Deus sobre as nações que afligiram Israel. E a terceira visão? Terceira visão, um homem com a corda de medir. A futura bênção, o acento saiu errado aqui, de Deus sobre a restauração de Israel. Então tem um homem, nessa visão tem um homem medindo a cidade, e a imagem é a promessa de que o templo será reconstruído, será restaurado, Jerusalém seria reconstruída, e o povo de Deus viria e adoraria ao Senhor. De maneira bem rápida, a quarta visão, Josué, ele estava usando roupas sujas, né? E aí então essas roupas sujas são trocadas por umas roupas limpas. Essas roupas sujas representam o pecado do povo, né? A podridão do povo, a sujeira, o pecado. E aí então essa roupa ela é trocada por roupas, vestes limpas, que representa a graça e o perdão de Deus. Então essa visão ela fala sobre a futura purificação do pecado de Israel e reintegração como nação sacerdotal. Né? E Josué, um anjo diz para ele que se ele continuar fiel a Deus, ele liderará o povo e se tornará um símbolo do futuro reino messiânico. Quinta visão, um candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Né? Essa visão é sobre 2 oliveiras que fornecem óleo para suprir as chamas desse candelabro. As 2 oliveiras representam os 2 líderes em Jerusalém, né, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, e eles que estavam liderando a reconstrução do templo. E Deus diz que nesse novo templo, ele não será bem-sucedido pela força humana. Então essa imagem, ela simboliza o Espírito de Deus agindo no povo, né, por meio desses 2 líderes, de que nada ali seria feito pela força do homem, mas tudo isso seria por capacitação e pela força do Espírito. Ou seja, eles deveriam se submeter ao poder e à força do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele realizará aquilo que é impossível ao poder humano. Os olhos de Deus estão atentos. Deus, ele vai suprir tudo o que eles necessitam, tanto para a reconstrução como para a manutenção do templo. Amém? E a sexta visão, o sexto sonho, muito doido, né? Você lê lá e você vê que existe um rolo voando, né? um pergaminho que voava ao redor da Nova Jerusalém, punindo ladrões e mentirosos. Né? Então nós vemos a severidade e totalidade do julgamento divino contra a maldade. Então a ideia de que a Nova Jerusalém ela será purificada pelas Escrituras. Né? O mal que persiste em Judá ele será banido da terra. E o sétimo sonho, a sétima visão noturna, é sobre uma mulher num cesto, que é um símbolo dos séculos de rebelião
da aliança com Israel. Então essa mulher era levada por outras mulheres com asas, uma mulher numa tigela, com outras duas mulheres levando ela para a Babilônia. E é interessante, né, como Israel, ele está voltando, o povo remanescente, ele está voltando para Jerusalém, né, vindo da Babilônia, do cativeiro babilônico. Ele está num processo de reconstrução do templo. Ele está num processo de arrependimento, de humilhação pelos seus pecados. E aí então Deus, ele leva essa iniquidade, esses pecados de volta para a Babilônia. Aquilo que fez com que o povo fosse exilado para a Babilônia, agora está sendo levado, está sendo exilado para lá. Então, nós vemos aqui na sétima visão a remoção do pecado de Israel. E a oitava e última, nós vemos 4 carruagens. O julgamento divino sobre os gentios. Então observe como essas visões se encerram, né? Uma patrulha, uma nova patrulha de 4 cavaleiros, percorre novamente a terra para descobrir que ela está em paz. Assim como na primeira visão, a oitava, eles proclamam a terra está em descanso, ela está em paz. Tudo isso para dizer que agora é a hora para reconstruir. Nós preparamos todo o terreno, o Senhor preparou tudo o que vocês precisam para a reconstrução do templo. E aí, essas visões, elas acabam com uma visão bônus. Né? Tem aqui uma última visão, uma visão do profeta. Né? Ele pega os temas centrais das visões 4 e 5, né? Josué, o sumo sacerdote, de novo, recebendo uma coroa, recebendo uma coroa, né? E isso é apresentado como um símbolo do futuro Messias, que também será o sacerdote no reino de Deus. Então, ele conclui todas as visões, dizendo que se o meu povo obedecer, se o meu povo se humilhar, se arrepender e for fiel à minha aliança, eu cumprirei todas essas promessas. Há uma condição aqui, é uma aliança condicional. Né? O povo, ele precisa se submeter a Deus. O povo precisa viver em obediência à aliança para que então essas promessas se cumpram na vida deles. Elas estão condicionadas à fidelidade a Deus. E essas promessas, elas dão um grande conforto a respeito do futuro. Primeiro, Zacarias, ele diz que Deus, ele prevalecerá sobre as nações, né? Fica muito claro ali na primeira visão e na última visão, na oitava visão, a vingança de Deus contra as nações, né, que persegue o seu povo. Segundo, Zacarias assegura que os seus próprios pecados serão tratados, nas duas visões centrais, ali simbolizadas pelos 2 líderes, né, mais especificamente por Josué. E na quarta visão, nós vemos que Josué é o representante de todo o povo, da mesma forma como Deus, ele tira as suas vestes sujas e lhes dá uma veste limpa, né, removendo, assim, simbolizando a remoção dos seus pecados. Como ele é o representante do povo, isso acontecerá com o povo também. E como eu disse, então, Deus, ele está lidando com as 2 maiores ameaças contra o povo de Deus. Né? Tanto as ameaças externas, fiquem tranquilos, vocês estão em descanso, eu já lidei com as nações pagãs vizinhas, e fiquem tranquilos também, eu já lidei com o pecado de vocês, com as ameaças internas. Então, essas promessas, elas trazem grande conforto, grande incentivo, grande encorajamento para que eles possam cumprir, né, com a vontade de Deus. Uau, é muita coisa, vamos lá, vamos correr. E para ajudar o entendimento, a gente vê que essas visões
E assim, quando a gente vai estudar o tipo de estrutura de literatura, isso é muito importante para a gente entender melhor o livro, nós vemos que a estrutura aqui ela é formada, ela é composta de forma concêntrica, né? É como se fosse um quiasmo. Elas se cruzam, né? O quiasmo é como se elas vão formando um X, né? Elas vão cruzando, e isso faz com que elas fiquem paralelas, né? Formem pares. Então, elas cruzam formando paralelos. E olha só que interessante, talvez isso ajude no entendimento desse livro, que é difícil de entender. Os capítulos 1 e 8 formam esses paralelos, né? Os 4 cavaleiros. Nós vemos tanto ali no capítulo 1, na visão 1 e na 8ª visão, no 8º sonho. Nós vemos também isso nos capítulos 2 e 7, 3 e 6, nas visões. Me perdoem, eu escrevi errado aqui. Não são capítulos, são visões. Tá? Desconsidere aqui os capítulos. Nas visões 1 e 8, visões 2 e 7, visões 3 e 6, por exemplo, as visões centrais 4 e 5 sobre os 2 líderes, né? Isso fica muito claro, né? Esses paralelos, essas visões formando pares. E também nós vemos um padrão semelhante, né? Zacarias descreve o que ele vê, a visão noturna, os sonhos que ele teve. Ele pergunta o significado e um anjo, então, ele dá a explicação. Se você for lá na primeira visão, logo no capítulo 1, versículo 7, você vai ver esse mesmo padrão, né? Ele recebendo a visão, ele tendo esse sonho, ele descrevendo esse sonho, perguntando o significado para o anjo, e o anjo, então, dando a explicação, interpretando. Então nós temos as respostas dessas visões, vamos dizer assim, uma conclusão dessas visões, e tudo isso, esses 2 capítulos, capítulos 7 a 8, em resposta a uma pergunta deles. Eles foram encorajados pelas visões noturnas, né? Mas daí nós vemos que eles ainda estão desanimados, de certa forma. Você começa a pensar, eles voltaram do exílio, mesmo que o templo aqui até esse momento já estivesse meio caminho andado, né? Quase pronto. Ainda havia muitas ruínas. Ainda não tinha um muro em volta da cidade de Jerusalém. E eles perguntam. Então, essa conclusão é baseada, ela é em resposta a uma pergunta: continuaremos a prantear e jejuar por causa da queda de Jerusalém? Mesmo depois de terem sido encorajados, exortados por Zacarias, eles ainda continuam, de certa forma, perplexos, né? E aí? A gente tem visto o que Deus está fazendo, né? Eu creio no que o Senhor tem feito, mas e aí? Já é hora, né? Já é hora da gente parar de chorar, de prantear. A gente tem que largar já o luto, né? E a pergunta, então, ela é respondida de forma negativa no capítulo 7 e de forma positiva no capítulo 8. E tudo isso para incentivar o povo, mais uma vez, a viver em retidão. Mesmo o padrão do começo do livro, Zacarias começa exortando o povo para que eles olhem para o passado, né? Não façam isso, se arrependam, se humilhem. E aí então ele dá um incentivo quanto ao futuro, né? Então, em resposta à pergunta sobre o jejum, ele dá, na verdade, 4 respostas. Eu dividi em 4 respostas. Primeiro, a repreensão pelas motivações erradas, né? Um juízo contra um jejum sem obediência à aliança. E nós vemos isso, é um padrão recorrente nos profetas. O povo fazendo aquilo que eles deveriam fazer, mas da maneira errada, com a motivação errada. E Deus, ele não quer o seu jejum. Deus, ele não quer a sua obediência. Deus, ele quer o seu coração. Ele quer a sua obediência, mas com o coração certo. Ele quer que você jejua,
mas com a motivação certa. Então, não venha jejuar, não venha louvar, não venha entregar as suas ofertas, se você não está vivendo de maneira correta, com a motivação correta. Então eles são repreendidos, e então há uma necessidade de arrependimento. Josué, Zacarias então responde. E aí o capítulo 8, favorável, um retrato de Jerusalém restaurada para servir de inspiração. Então ele chama o povo ao arrependimento, ele mostra os seus pecados, ele fala para o povo se arrepender, e ele então mostra o que vai acontecer. Ele mostra o futuro, uma Jerusalém restaurada. Então o povo, ele não deveria fazer baseado no que ele iria ganhar. Ele deveria fazer baseado no que Deus já tinha feito. Aquilo era uma promessa. Da mesma forma nós não vivemos por aquilo que nós vamos conquistar, mas porque Deus ele já prometeu, ele já conquistou, ele já fez, nós vivemos à luz disso. É uma vida, como o pastor João Pedro sempre diz, em gratidão pelo que nós ganhamos. Uma vida em gratidão pelo que Cristo fez por nós. E não por merecimento, não pelo que eu vou conquistar ou alcançar, nós sabemos disso. Deus ele quer um coração obediente pela alegria no que Jesus Cristo fez. É um coração que se alegra na salvação em Cristo Jesus, na restauração que Ele conquistou com o preço precioso do seu sangue na cruz, no nosso lugar. Então, esses jejuns são transformados em festas. É um jejum que celebra, cheio de júbilo. Um verdadeiro jejum é exprimido por meio da misericórdia e justiça. Não da nossa misericórdia, não da nossa justiça, mas por meio da misericórdia e da justiça de Deus, porque Ele foi muito misericordioso, porque Ele foi justo. Ele nos justificou. Não é a minha justiça, não é a minha misericórdia, é a justiça e a misericórdia de Deus. E por isso eu posso me alegrar na justiça dEle, na misericórdia dEle. Então, por meio de corações alegres, pelo que o Senhor fez, tem feito e fará. Uma obediência de coração. Obediência fruto de um coração transformado. E Zacarias, então, ele inverte a pergunta. Ele inverte a pergunta, quando que nós devemos parar de prantear? Já é hora de pararmos de chorar, de prantear? O luto deve acabar? Ele inverte então essa pergunta. Ele diz, vocês estarão prontos para receber e participar do reino de Deus? Vocês serão o tipo de pessoa que estarão prontos a participar do reino. E Zacarias então os lembra de como os seus antepassados viveram e rejeitaram o chamado de Deus por meio dos profetas. E o que aconteceu com eles? Eles foram levados para o exílio. Então, Zacarias os desafia de novo. Essa geração só verá o reino messiânico se permanecerem fiéis à aliança. E aí essa pergunta ela permanece no ar, ela não é respondida, e o livro continua com a segunda parte, a parte de um futuro não imediato, presente ali, das 8 visões, mas um futuro escatológico. Então, enquanto aquelas visões estavam trazendo esperança quanto a um futuro mais imediato, essas visões, essa esperança desse futuro, ficam muito, mas muito aquém dessas profecias aqui, desses oráculos proféticos, dessas sentenças proféticas. Muito aquém. O que Zacarias vai trazer agora é algo maravilhoso, não só para o povo daquela época, mas para nós também. Então ele vai falar sobre um libertador que está vindo.
um libertador que é um pastor, sacerdote e rei. Então, depois de ele exortar o seu povo sobre o seu passado doloroso, né, sobre o que eles sofreram no passado, ele encoraja, ele desafia o seu povo, ele incentiva o povo a olhar para um glorioso futuro. Olhe para esse futuro, um futuro dominado pelo trabalho do Messias. Então, primeiro oráculo, capítulos 9 a 11, ele vislumbra um futuro mais imediato, seria a primeira vinda de Jesus Cristo. A vinda do rei humilde, simbolizando um pastor rejeitado. E o segundo oráculo seria a segunda vinda de Jesus Cristo, que nós aguardamos também, a vinda final do governo universal de Deus. Ambos os oráculos, essas profecias, são centralizadas na posição do Messias. O Messias, ele veio para lidar com o problema do nosso pecado, para garantir que nós estejamos nesse futuro escatológico da sua segunda vinda, onde ele vai restaurar todas as coisas. Mas era preciso que ele viesse e que ele morresse pelos nossos pecados. Então, duas partes, né? A primeira, capítulos 9 a 11, e a segunda, 12 a 14, e nós vamos rapidamente olhar para algumas implicações dessas duas partes e que tem muito a ver com a gente. Primeira coisa, nós temos que aprender com a história, cheios de esperança no futuro, né? Se nós falharmos em olhar para a nossa história, nós podemos cair no erro, da mesma forma como os nossos antepassados caíram. É importante você olhar para o passado para aprender com o erro, né, das pessoas. Mas também nós não podemos nos tornar prisioneiros do passado. Nós temos que olhar para o passado e aprender com o erro. Mas também tem um perigo de você ficar preso no passado, de coisas que você fez no passado ou que fizeram para você. Lembre-se, você não é a pior coisa que te aconteceu, nem a pior coisa que fizeram para você. Você é aquilo que Jesus Cristo fez por você. Então, existe um equilíbrio, né, nós olharmos para o passado, né, na perspectiva do que Jesus Cristo fez, e isso vai nos encher de alegria, mesmo que o passado seja triste. Eu olho para o meu passado e eu não me alegro com as coisas que eu fiz, mas eu me alegro porque Jesus Cristo, ele me tirou de lá, ele me livrou de lá, ele me libertou do meu passado e ele perdoou todos os meus pecados. E ao mesmo tempo, existe um equilíbrio, e nós vemos isso em Zacarias, né? De olhar para o futuro, não com medo, não com ansiedade, mas olhar para um futuro que não é incerto, que é garantido por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é fundamental para que nós olhemos tanto para o passado como para o futuro, com alegria e confiança. No passado, com alegria, porque ele nos resgatou, né, de uma vida afundada dos nossos pecados, e confiança que ele perdoou todos eles. E no futuro, com alegria e confiança, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu esteja passando por dificuldades, mesmo que eu não veja a luz no fim do túnel, a palavra de Deus, ela garante que o nosso futuro é certo, porque ele está nas mãos de Jesus Cristo. Então, Zacarias, ele começou lembrando o povo sobre o passado. Lembrando o povo sobre a infidelidade dos seus antepassados e o que aconteceu. Por que eles não aprenderam com o passado? Nós vamos ver em Malaquias, o povo, ele continuou caindo, ele continuou desobedecendo.
E por que que isso acontece? Por que que as pessoas veem que isso vai dar ruim e elas continuam cometendo os mesmos erros? E nós? Por que que isso acontece com a gente? Qual é o problema? E a resposta nós sabemos muito bem. O problema é o pecado. Nós recebemos uma herança dos nossos pais. Uma herança de Adão. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. E todos nós nascemos pecadores. E Zacarias fala que esse problema ele será resolvido com a vinda do Messias. Ele resolverá o nosso problema. Esse problema que ele vai até o jardim do Éden. Esse problema que persegue toda a humanidade. E Jesus, ele lida com esse problema. Ele lidou com esse problema. Então, no final de tudo, Jesus Cristo, Zacarias, ele vira, né, os nossos olhos para Jesus. No final das contas, é Jesus que liberta o povo de Israel. É Jesus que liberta o povo dos seus inimigos externos e dos seus inimigos internos, o pecado. Jesus lidou com o nosso passado, removendo os nossos pecados, pagando a dívida e morrendo no nosso lugar. E essa é a ilustração, como nós vimos, das roupas de Josué, no capítulo 3. Né? Olha só, versículo 4, parte B. Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Olha os versículos 8 e 9. Deus removerá o pecado do povo, enviando o seu servo, o renovo. Quem que é esse o renovo? Jesus Cristo. E nós sabemos que aqui Josué, ele era um representante do povo. Então, da mesma forma como Deus, ele lhe deu vestes novas, perdoando o seu pecado, como ele representava o povo, isso também ia ser para todas as pessoas. Né? Que promessa maravilhosa. Então, como que ele lidou com o nosso passado? O Messias seria rejeitado e sofreria. Olha só, Zacarias 12, 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Como que Jesus Cristo lidou com todos os nossos pecados? Ele sofreu, ele foi rejeitado, ele foi traspassado, ele foi crucificado. João, ele cita Zacarias, e não só João, Mateus. Zacarias é o livro do Antigo Testamento mais citado nos Evangelhos, principalmente na Paixão de Cristo. Como esse livro ele é messiânico, como ele nos traz esperança. Olha só o que João diz: olharão para aquele que traspassaram, citando Zacarias. O Messias seria ferido pelo próprio Pai. Zacarias 13, 7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro. E companheiro aqui, Deus está identificando Cristo como o seu coigual, né, afirmando a sua divindade. Contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Nós vemos o próprio Pai ferindo o seu companheiro, o seu coigual, o seu filho. O Messias seria ferido pelo próprio Pai. Ali na cruz, ele recebeu a ira contra o meu pecado, contra o seu pecado. Ele se tornou maldito em nosso lugar, o justo pelos injustos. Vocês lembram da história onde Abraão pega o seu filho Isaque e ele está prestes a sacrificar o seu filho com uma cutela,
e Deus ele providencia um sacrifício. Na verdade, ali estava apontando para algo que iria acontecer. Aquela mão ela foi brecada, ela foi parada, mas só por um tempo. Porque ali na cruz, Deus Pai, ele feriu o seu filho por causa do meu pecado e do seu pecado. O Pai feriu o seu próprio filho por mim e por você. Então, como eu disse, o NT conecta as profecias de Zacarias com a crucificação de Jesus Cristo. Mateus 26, 31, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Agora, por que ele tinha que sofrer? Mais uma vez, por que Deus tinha que feri-lo? Por que ele tinha que ser rejeitado, esmagado, traspassado, crucificado? Por quê? Para pagar a dívida dos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre si. Ele sofreu, ele foi rejeitado, ele foi ferido por amor a você e a mim. Jesus resolveu o nosso maior problema. Nós somos libertos do nosso passado, nós somos libertos da escravidão dos nossos pecados, nós somos libertos de nós mesmos, nós somos libertos da condenação que está prestes a cair. Essa ira de Deus, ela está prestes a cair na cabeça daquele que ainda não foi liberto por Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus Cristo veio, para nos libertar. E nós podemos olhar então para o nosso passado pecaminoso com uma nova perspectiva, uma maneira totalmente diferente. Não interessa o que aconteceu, não interessa o que você fez. Nós, em Cristo Jesus, podemos olhar para o nosso passado e nos alegrar. Nos alegrar. Podemos nos alegrar com o nosso passado. Em Cristo, tudo se fez novo. Nós olhamos para Cristo e já não é mais um Marcelo. É um novo homem, é um novo Marcelo, é uma nova pessoa. Já não é mais um pecador destinado à ira de Deus, ao juízo de Deus. É um Marcelo, filho de Deus, que ganhou uma identidade nova em Jesus Cristo. Foi abençoado, foi redimido, foi resgatado, foi lavado, todos os seus pecados, regenerado, selado. Nós podemos olhar para o passado e nos alegrar. Do mesmo jeito como o leste está longe do oeste, Deus ele lançou os nossos pecados longe, para bem longe. Eles foram apagados para sempre. Em Jesus, nós podemos olhar para o nosso passado e nos alegrar. E Jesus também tem o nosso futuro garantido. Ele lidou com o nosso passado, removendo a nossa culpa pelos nossos pecados. Na verdade, todos os pecados, passados, presentes e futuros, sofrendo no nosso lugar. E essa tarefa ela foi cumprida pelo Jesus sacerdote, o sacrifício perfeito, o substituto que foi sacrificado pelos nossos pecados. Agora, as profecias de Zacarias não revelam Jesus só como sacerdote. Ele revela Jesus como o rei que virá. Não como um servo sofredor, não montado num jumentinho, mas ele virá como um rei. Ele veio montado num jumentinho. E nós vamos ver aqui rapidamente. Zacarias 6, 12 a 13, olha só. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa, ele virá como sacerdote e na verdade ele vai fazer de forma perfeita
o que o Antigo Testamento sempre teve em conflito, né? O sacerdócio e o reinado. E esse sacerdote rei, ele vai cumprir esses ofícios de forma perfeita. E qual será o tipo de governo? Agora, ele vem montado num jumentinho, não é o tipo de governo que o povo esperava, mas é um governo de justiça e paz. Zacarias 9, 9 e 10, olha só que tremendo. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 15. Não, então, a profecia de Zacarias não revela só ele como sacerdote, mas também como um rei, aqui num futuro mais próximo, vindo como um rei, servo, né, humilde, sacerdote, não da maneira como o povo esperava, mas então um dia ele virá como um rei vitorioso e glorioso. Um dia ele transformará todas as coisas e governará sobre todas as nações, estabelecendo o seu reinado na terra. Zacarias 14, versículos 6 a 8. Então, Zacarias, ele encorajou o povo olhando para o futuro. Essas visões, essas profecias, esses oráculos proféticos olham para um futuro escatológico, um futuro glorioso, onde o Messias virá. Mesmo hoje, nós devemos olhar para esse dia, essa segunda vinda, olharmos para frente, para um futuro onde o rei voltará, esperando que ele vai trazer restauração para tudo, para o nosso sofrimento. Ele vai transformar todas as coisas, especialmente, ele nos libertará de uma vez por todas desse corpo corrompido, desse corpo que nunca se converte, dessa carne que se debate. Ele nos dará um novo corpo, um corpo glorioso, assim como o dele. Nós temos tanto, mas tanto para olhar para frente, para nos animar. Isso é muito importante, porque muitos crentes têm medo do futuro. Muitos crentes andam ansiosos quanto ao futuro. Eles olham para as circunstâncias, né, e eles não conseguem se alegrar, eles não conseguem se animar, eles estão desanimados. E essas profecias, elas são mais do que suficientes para nos trazer conforto e alegria, porque o nosso futuro está garantido. Ele está nas mãos de Jesus Cristo. Eu não preciso ficar preso no passado, nem ansioso e com medo com o futuro, porque Jesus Cristo, Ele tem a nossa história, o nosso passado e o nosso futuro em suas mãos. E olha só que interessante, mais de 50 vezes nesse livro, vemos Deus dizer que faria o bem ao seu povo. Não temas, porque o propósito de Deus é fazer-te o bem. E todo esse bem que Deus ele vai fazer para o seu povo, ele está relacionado a um bem maior. Né? Todos esses bens aqui, que ele fala, se você ler o livro de Zacarias, você vai ver, mais de 50 vezes Deus está falando que ele vai fazer o bem para o seu povo. Que o propósito dele é benéfico. Né? O seu propósito é bom, é amoroso, é perfeito para o seu povo. Mas todos eles dependem dessa coisa mais importante. Nós não seremos abençoados se isso aqui não acontecer. Zacarias 13:1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Zacarias 13:1. Purificá-los do pecado e da impureza. Todos os benefícios dependem desse aqui. Em algum momento, né, essa fonte, ela será aberta, uma fonte que vai sair do trono do templo, nessa nova Jerusalém, que vai purificar todas as coisas, vai purificar o pecado do povo. Isso é incrível. Isso é importantíssimo, porque é a única maneira de nós pertencermos a esse reino, de nós estarmos nesse lugar, de fazermos parte desse reinado, desse reino, é se os nossos pecados forem perdoados, forem limpos,
Agora, quem são as pessoas na qual Zacarias está falando? Quem são essas pessoas? Nós olhamos para Zacarias e fica muito claro que é o povo de Deus. Os judeus. Essas promessas, ela é para o judeu, é para o povo judeu. Mesmo o povo rejeitando o seu Messias hoje, eles estão debaixo de uma aliança incondicional de que Deus um dia derramará do seu Espírito sobre todo o povo judeu. Existe um remanescente, e nós vimos hoje, em Romanos. E essas promessas, elas vão ser cumpridas. Deus ele vai tirar essa venda. Ele vai amolecer esse coração endurecido. E esse povo se arrependerá, se humilhará e confessará Jesus Cristo como seu Senhor. E quando você encontrar um judeu hoje, tenha coragem, pregue isso para ele, fale dessas promessas, fale do Senhor Jesus Cristo, fale do Messias que eles têm rejeitado. Mas a palavra de Zacarias, ela também é uma palavra de esperança para quem? Para mim e para você, os gentios. Não é só para o povo judeu. É uma palavra de esperança para mim e para você. Se entendermos que Jesus Cristo, se você entende, eu entendo que Jesus Cristo, ele já lavou os nossos pecados. Que essa fonte, ela está aberta do sangue que foi derramado ali na cruz, para lavar o pecado daqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós, pela graça de Deus, fomos lavados por esse sangue. E nós temos a confiança de que nós somos inclusos, estamos inclusos nessas promessas de Zacarias. Nessas mesmas promessas. Eu vou estar lá, eu e você. Nós somos coparticipantes dessas promessas futuras. Olha só o que Efésios 2:12 diz. Naquela época vocês estavam sem Cristo. Quem? Eu e você, os gentios. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A esperança e a alegria de Zacarias e do povo judeu é a mesma para nós. É a mesma esperança que nós temos nessas promessas que estão descritas de forma maravilhosa aqui no livro de Zacarias. Nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, debaixo dessa aliança que Deus fez com Abraão. E Deus ele nos informa isso, Para encerrar, lá no capítulo 2, versículo 11. Muitas nações se unirão ao Senhor. Quem são essas muitas nações? Eu e você. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Somos nós, eu e você. A fonte que lava os pecados já foi aberta em Jesus Cristo, na cruz. E nós fomos lavados. Assim nós somos incluídos nas promessas de Deus. Uma promessa não anula a outra. Então, mais uma vez, não fique assombrado, preso no seu passado, nem com medo ou ansioso com o seu futuro. Olhe para o seu passado e olhe para o seu futuro de acordo com as promessas de Cristo Jesus. De acordo com aquilo que Jesus Cristo já fez por você e ainda vai cumprir na sua vida. Amém? O futuro está nas mãos do Rei Todo-Poderoso. Ele é o nosso Rei. Nós podemos olhar para o passado e para o futuro com esperança e alegria. Temos esperança no futuro porque Ele está nas mãos de Jesus Cristo. E 2 perguntas para finalizar. Como o seu passado pode ser usado de forma positiva? Como ele pode ajudar e encorajar outros? E faça uma lista das suas preocupações sobre o futuro, daquilo que tem tirado o seu sono, das coisas que te deixam ansioso. E medite nas promessas
que nós vimos aqui nesse livro, de forma muito rápida, mas leia. Leia as promessas em Zacarias, que Deus tem para o seu povo, que Deus tem para mim e para você. E ore sobre essa lista. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse livro maravilhoso. Pai, fica muito claro que o Senhor tem um plano perfeito, bondoso, maravilhoso para o seu povo. Muito obrigado, porque por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, o Senhor já lidou com o nosso passado, pagando a dívida dos nossos pecados, tanto futuros também. E o Senhor tem o nosso futuro em suas mãos, que está garantido, que nós seremos restaurados e que nós herdaremos o seu reino junto com o Senhor. Nós estaremos na sua presença, de uma vez por todas, lavados pelo sangue de Cristo, sem pecado, sem tristeza, para todo sempre. Pai, que promessas maravilhosas. Nós queremos viver em fidelidade, em obediência, baseado naquilo que o Senhor já fez por nós. Na verdade, como um reflexo, Pai, de uma vida alegre e confiante por tudo que o Senhor já fez. Louvado seja o Senhor, Pai. Nós te bendizemos e nós te agradecemos e pedimos por tudo, no nome precioso do renovo, o Messias, o nosso Salvador. Amém. Amém. Pessoal, valeu, bom resto aí de tarde até 6h30 aqui no KM11, se Deus quiser. Nós disponibilizaremos as EBDs Kids no WhatsApp da igreja, dentro de instantes. Tá bom? Grande abraço, até!